o nosso convite de hoje, né? É para a gente fazer a nossa palestra, o nosso encontro, e a gente vai ter como tema uma palavra de Jesus, que é tem de bom ânimo. Então a gente vai começar fazendo a nossa leitura de preparação, né? Com o texto do livro Vinha de Luz, que é um texto do Emmanuel, falando sobre o ânimo forte, de ânimo forte, a lição 31 do Vinha de Luz. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual e todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se, lacunas e necessidades, problemas e obstáculos, desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receios de críticas. Acolá, pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Neste caso, temos em Jesus o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício do coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a todos nós? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza, pela ingratidão, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios. Deus não nos deu o espírito de temor, mas a fortaleza, amor e moderação. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nos entregarmos a Ele nessa tarde, nessa sintonia de amor, visitando esses lares que estão ligados a nós em pensamento, unidos aos trabalhadores da Casa Espírita de Maria, que possamos, Senhor Jesus, nesta tarde, fortalecidos, unirmos as nossas forças na direção do bem maior. Que as palavras do seu Evangelho possam fortalecer a nossa jornada, nos dando ânimo, coragem, disposição para a realização das nossas provas, mas principalmente, Senhor, para que possamos estender as nossas melhores vibrações, auxiliando o nosso planeta nesse processo de reequilíbrio. Que possamos doar as nossas melhores energias ao nosso planeta, ajudando na reconstrução, no refazimento das energias, na reestruturação da vida, que retoma a sua potencialidade no exercício pleno do amor. Que nesta tarde, juntos, possamos refletir sobre a sua fala e, principalmente, nos colocarmos à disposição de ser tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Esteja conosco na realização dessa tarefa e permaneça
no nosso dia a dia, que nós possamos estar contigo, a cada dia sempre mais. Que assim seja, Senhor. Então, gente, nós vamos conversar hoje sobre uma passagem do Evangelho de Jesus que ele vai estar colocando pra gente lá no capítulo 16 de João, né? Tá lá na passagem do Evangelho de João, no capítulo 16, que é um capítulo que é muito especial pra gente que é espírita, porque é aquele capítulo que a gente vai ver na Bíblia trazendo a questão do Consolador, né? É quando Jesus diz pra gente que haveriam muitas transformações, que ele estava voltando para o Pai e que até o dia que ele retornasse, né, haveriam muitas transformações, haveriam muitas mudanças. Muitos falariam em seu nome, mas que era necessário, né, em algum momento que tudo aquilo fosse retomado, que a verdadeira essência da sua palavra fosse trazida. E ele, quando fala para os seus apóstolos, ele fala o seguinte: eu já não falo para vocês como um mestre fala aos seus discípulos, eu falo para vocês como amigos, porque agora vocês já têm um entendimento, vocês já estiveram comigo pelos caminhos, né? Passaram pelas adversidades da vida, caminharam aqui junto, viram tudo que foi feito, né? Todos os exemplos que Jesus deu, mesmo nos tempos de adversidade, mesmo nos tempos em que ele era muitas vezes interrogado pelo mundo, questionado pelo mundo, ele estava ali em atitudes que se fizeram de exemplo para nós. Então ele falava para eles: vocês já viram tudo, agora é preciso que eu me vá, que eu retorne ao Pai, né? E eu vou retornar. Mas no tempo certo, eu vos enviarei o outro Consolador, aquele que ficará com vocês até o final dos tempos. E a gente tem o advento da doutrina espírita chegando 18 séculos depois, né? Retomando para a gente essa essência de Jesus e nos revitalizando, trazendo para a gente essa necessidade de nos encontrarmos a fundo com essa mensagem de amor. Mas ele disse o seguinte... E aí eu vou pedir licença para vocês para a gente ler o capítulo 16, que é bem lá no finalzinho, a partir do item 29, quando ele diz assim: disseram-lhe seus discípulos: eis que agora vos falas claramente, e não usas mais nenhuma parábola. Agora sabemos que estás ciente de tudo, e que a ti não é necessário ninguém fazer-te perguntas. Nisto cremos que vem de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora me crês? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que todos sereis dispersos, e me deixarás sós. Mas não vou só, porque o meu Pai está contigo. Tenho, pois, vos dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falava daquele tempo difícil, né? Daquele momento final em que as provas eram necessárias, porque ele, sabendo da nossa limitação, né, das nossas dificuldades, ele sabia do que eu esperava, né? O momento da cruz, o momento do abandono pelos discípulos, o momento das dificuldades que nós, enquanto humanidade, passamos para o verdadeiro entendimento das suas palavras. Você vê aqueles homens que caminhavam com Jesus, que estavam lado a lado dele o tempo todo, muitas vezes tinham dificuldade de entender a imensidão desse mestre, né? A imensidão desse amor. E ele coloca ali naquele final, quando eles dizem: olha, eu já não falo, você está falando agora claramente pra gente. Você está usando a linguagem direta, não está mais contando histórias. A gente já está na condição de entender. Agora a gente entende que você vem do Pai. E ele fala assim: mas só agora? Quer dizer, né? Depois disso tudo que foi feito, depois de todas as curas, depois de tanto tempo de caminhada, de tantas falas, aconchegos,
Era agora que eles estavam abrindo seus olhos, né? Era agora que eles estavam tendo a possibilidade de entender essa divindade de Jesus. E a gente precisa entender que esse momento, ele acontece logo depois daquele momento da transfiguração, né? Em que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus lá no alto do monte, e Jesus, ao fazer as suas preces, ele se mostra na sua grandeza espiritual. E aparecem para eles ali, numa materialização, dois espíritos que são espíritos luminares, né? Dentro do judaísmo, que é o espírito de Elias e o espírito de Moisés, né? Então, mesmo frente a essas provas todas, às vezes ainda era difícil para aqueles discípulos entenderem a grandeza divina de Jesus. Ou seja, a gente entender que esse irmão mais velho, ele era um emissário da divindade para que despertasse em nós as nossas melhores potencialidades. Então, eles ali começavam a perceber não mais o Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, mas o Jesus espiritual, o Jesus governador do planeta, que se colocou em exercício, né? Que se colocou à disposição do mundo quando reencarna aqui, volta, né, a essa esfera que foi criada por ele, com o auxílio dos engenheiros siderais, como o Emmanuel conta pra gente no A Caminho da Luz, e ele se coloca à disposição de encarnar nessa terra, para que a humanidade pudesse retomar o seu eixo, né? Porque a gente que naquela época era tão distraído e tão apegado às nossas imperfeições, tivéssemos agora um roteiro, tivéssemos agora uma oportunidade de como seguir servindo, né? Então a gente vai ver que a partir desse momento, né, quando Jesus nos convida para a realidade, ele fala, olha, vai passar isso tudo, eu vou ser abandonado, eu vou embora lá na cruz aparentemente sozinho, mas não estou sozinho porque eu estou voltando para a presença do meu Pai. Então a minha confiança no meu Pai é tão grande que mesmo que eu perca a minha matéria física, eu sei que eu estou aqui fazendo aquilo que é essencial. E ele já deixa ali um grande exemplo para esses que seriam os seus seguidores, né? Para aqueles que no tempo certo, né, seriam convidados a sair pelo mundo pregando esse evangelho de amor, né? Que foi a grande mensagem que ele veio trazer para a gente. Então a gente vê que quando ele fala a esses discípulos, ele diz, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Ou seja, não busquem a paz no mundo, não. As coisas do mundo e as coisas da matéria podem até nos trazer momentos de paz. Mas são momentos de paz ilusórios, né? Momentos de paz transitórios. Às vezes a gente quer muito um determinado instrumento e aí a gente vai lá, junta dinheiro, faz um monte de coisa e quando a gente ganha, a gente vai lá e compra aquele instrumento que a gente gostaria de ter, a gente tem uma sensação de plenitude. Aí a gente liga a televisão, alguém mostra lá pra gente um outro instrumento. O instrumento que eu comprei, só que agora é o instrumento que eu comprei ponto 1. Pronto, né? Já vem aquela aflição, meu Deus, mas o meu não é o mais moderno. O meu não é o melhor. E aí a gente entra em outros estágios de aflição. E aquela paz que parecia uma paz infinita se transformou numa paz temporária, né? Então todas as vezes que a gente se deixa iludir por essas sensações de tranquilidade, por essas sensações de que alcançamos um estado de plenitude, se esse estado de plenitude não tem a ver com o nosso ser espiritual e com aquilo que é a nossa meta, que é de desenvolvermos a perfeição em nós, a gente vai entrar por esses estágios de frustração. Então ele diz, para que tenhais paz em mim, para que a gente busque nele, para que a gente busque nas falas, nos exemplos, nas vezes que ele se colocou em provação, os instrumentos necessários para que a gente também vença as nossas imperfeições.
para que a gente também vença os momentos de adversidade. E aí ele coloca: no mundo tereis aflições. Em algumas traduções, eles colocam: no mundo tereis provações. E aí, se a gente parar para pensar que o nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações, o que Jesus está falando de diferente? Nada, ele só está nos chamando a atenção para a nossa realidade espiritual. No nível evolutivo que nós estamos, é necessário que os espíritos passem por provas e que eles passem por expiações, né? Estamos aqui encarnados para essa experiência. É o nível em que nós nos encontramos. Então, isso quer dizer que não vai ter nenhum ser humano que encarne no planeta Terra que não passe por essa experiência. Mesmo aqueles que são espíritos missionários, que já têm um alto nível de evolução, eles vêm aqui, passam por essas provas e expiações como forma de nos mostrar, de nos dar exemplos de que é possível a cada um de nós também passarmos pelas nossas provações. Então ele fala: no mundo tereis aflições. Atenta aí, ó, é o nível que nós estamos, não dá para fugir. Não dá para fingir que não é com a gente. Nós precisamos fazer. Tá na hora, né? Como aquele aluno que estudou todo o conteúdo e no final do semestre ele precisa realizar a prova, né? Para ver se ele realmente pode subir de nível, nós aqui estamos encarnados para esse processo. Então, frente às nossas escolhas, frente aos processos que nós mesmos desempenhamos, quer nessa encarnação, quer nas nossas encarnações anteriores, agora nós estamos sendo convidados a passar por esses momentos de provação para que a gente possa se construir num ser melhor, para que a gente possa atingir qualidades que até então a gente não tinha, desenvolver habilidades que até então a gente não conseguia desenvolver, né? Eram impossíveis para nós. Então, aqui estamos, né? Planeta de provas e expiações, cada um de nós com a sua cota, né? Vamos colocar assim. Cada um de nós com a sua gama de possibilidades de reajuste, com a sua gama de provas. Então, tem lá as provas relacionadas à questão financeira, né? Então, ora está experienciando uma realidade de riqueza, ora está experienciando uma realidade de pobreza. O outro está lá passando pela fragilidade da saúde, o outro está passando pelo desafio da família, por rever os laços, reajustar os relacionamentos. Mas todos nós, encarnados no planeta Terra, trazemos conosco a nossa gama de aflições, né? De provações, daquilo que a gente precisa se rever, daquilo que a gente precisa se reajustar, né? Então, para todos nós, vem a prova. Mas qual é o diferencial? Aqueles que já despertaram para Jesus, aqueles que já descobriram Jesus como caminho, verdade e vida, têm nele a possibilidade de atingir a paz. Não é isso que ele disse? Eu estou dizendo essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque por mais que essas provas venham e são justas, como a gente já entendeu ao longo do entendimento da justiça divina, né, que os espíritos vêm nos mostrar, a gente precisa desenvolver esse bom ânimo para saber que no final nós também seremos capazes de vencer o mundo. Então, se a gente fica passando pelos nossos processos de aflição, abraçados à dor e ao sofrimento, abraçados às imperfeições que nós trazemos em nós, a gente deixa de vislumbrar esses espectros do amadurecimento, né? A gente deixa de alcançar esses estágios de habilidade que a gente poderia ter desenvolvido. Então a gente fica tão apegado no nosso problema que a gente perde a oportunidade de ver as janelas que estão se abrindo, né?
Tem um ditado popular que diz que toda vez que Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, né? E às vezes a porta que a gente está lá reclamando, fechado, atrás, chorando, reclamando, nossa, eu perdi aquilo que estava ali. Nossa, eu não estou mais vivendo aquela oportunidade. Como eu queria que essa porta se abrisse, a gente está perdendo a oportunidade de ver aquilo que está na janela seguinte, né? Aquela oportunidade nova, aquele aprendizado novo, aquela pessoa nova que está entrando na nossa vida e que a gente está tão fixado na porta anterior que a gente não se permite viver essa nossa etapa. E a gente acha que isso é uma característica nossa, né? Principalmente quando a gente está passando por provações que são grandiosas para nós, né? Aqueles momentos que são momentos cruciais, aqueles momentos como o momento que a gente está vivenciando, né? Que é um momento de provação coletiva. Não é para um. Todo mundo está em pandemia. Não tem um sujeitinho no planeta Terra que não está vivenciando sequelas, né, dessa pandemia. Alguns diretamente relacionados à saúde, outros relacionados à perda de entes queridos, outros relacionados à situação financeira, outros relacionados às suas mazelas e os seus fantasmas emocionais, né, que apareceram aí, que afloraram. Então, todos nós estamos envolvidos nesse processo de provação. Mas é preciso que a gente comece a descobrir artifícios para que a gente mantenha em nós esse ânimo elevado, né? Como Paulo falou lá naquela mensagem inicial que a gente leu, né? O nosso compromisso com Jesus, a nossa certeza na filiação divina, faz com que a gente tenha que ter um olhar diferente para essas adversidades pelas quais nós estamos passando. Não dá para a gente olhar para o mundo da mesma forma que a gente olharia 20 anos atrás, quando a gente não conhecia a doutrina espírita, ou há 2 anos atrás, quando a gente não conhecia a doutrina espírita. A doutrina espírita vem trazer um instrumento para a gente que é a nossa lembrança de que somos seres espirituais. E na qualidade de seres espirituais, nós somos eternos, né? O que é isso? Nós estamos fadados à imortalidade. O que morre é a nossa matéria física, mas o nosso ser espiritual, ele sai dessa experiência física sempre renovado. Então fecha-se a porta da vida física, mas abre-se a janela para a vida espiritual. Então quando a gente está aqui passando pelas nossas provas, e ao invés da gente limitar as nossas provas, o nosso apego, a tristeza, a imperfeição daquilo que nós estamos vivenciando, o apego ao nosso vício, a gente começa a ampliar os nossos olhares para o que espiritualmente aquela situação está nos trazendo, a gente começa a ver nessa situação uma possibilidade de crescimento. E aí, como eu falava para vocês, os discípulos de Jesus, eles tiveram também dificuldade de entender essa boa nova, né? De entender que Jesus era esse emissário divino. E aí, o irmão X traz pra gente naquele livro Boa Nova, né? Uma pleiade, né, de mensagens de Jesus falando com cada um dos seus discípulos, de situações que eles estavam passando no dia a dia, desde os conflitos domiciliares, né, dos problemas familiares, desde as dúvidas, das tristezas. E aqui a gente vai abordar um que chama Bom Ânimo, que é uma mensagem de Jesus com Bartolomeu. E nessa mensagem, o irmão X fala pra gente que o Bartolomeu, ele era um dos discípulos de Jesus desde os primeiros tempos. Ele teve a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que Jesus falava, né? Aqueles discursos no monte, aquelas passagens pelas praias, aquela acolhida aos doentes, as curas, né? Aqueles discursos em que Jesus tocava o coração, né? Aquelas falas em que Jesus chegava e o simples fato de estar perto de Jesus e da sua vibração modificava aquelas pessoas que estavam em volta, né? Bartolomeu presenciou isso, teve a oportunidade de sentir essa vibração, de viver plenamente essa energia em movimento, Jesus em prática, né? Imagina isso, a gente conseguir tá visualizando isso ali na nossa frente.
Mas mesmo assim, Bartolomeu trazia no seu coração uma dose de tristeza. E Jesus, com a capacidade espiritual que tinha, né? Conhecendo cada um de nós, porque a gente não pode esquecer que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, e como governador espiritual do planeta, ele é aquele que ou nos acolheu desde o momento da nossa criação, se nós fomos criados aqui, ou nos acolheu na nossa chegada, né? O Emmanuel, lá no Caminho da Luz, ele fala que todos aqueles que vieram de Capela naquele momento da transformação lá em Capela e que vieram ajudar na evolução do planeta terrestre, foram recebidos por Jesus. Então Jesus nos conhece a fundo, né? Ele sabe o nosso histórico, que nem um diretor de escola, quando tem transferência, ele recebe o histórico lá do aluno, e no histórico não vem só as notas, né? Tem lá as descrições do comportamento, das tendências. Jesus também nos conhece a fundo, sabe quem somos nós. E ele ali, apesar de encarnado, imagina quem eram os assessores espirituais de Jesus enquanto Jesus estava encarnado, né? Quem era a pleiade de espíritos que fazia a função de espíritos protetores de Jesus. Então Jesus tinha essa capacidade, né? De perceber as mazelas de cada espírito, de cada um daqueles que estavam ali, que ele ia ao encontro, né? Tanto que a gente vê Jesus falando as palavras certas para cada um daqueles que ele cura, para cada um daqueles que os põe à prova, né? E naquele momento Jesus sentiu essa vibração desanimada do Bartolomeu, triste do Bartolomeu, e ele abre espaço. Então, ele estava na casa de Pedro, Pedro foi fazer os afazeres dele, e ele abre espaço então para uma conversa com Bartolomeu. E o Bartolomeu fala para ele: olha, Jesus, eu sei, eu já vi isso tudo, eu já vivi isso tudo que você mostrou, né? Essas palavras todas que você está nos ensinando, né? Mas eu ainda trago no meu coração uma tristeza. E muitas vezes eu quero saber a causa dessa tristeza, mas eu não consigo entender. Eu tô aqui frente à Boa Nova. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem de amor, mas muitas vezes o meu coração ainda me chama para esse local da dor, do sofrimento, né? E eu fico tentando entender nas coisas que eu passo pelo dia a dia, o que poderia estar me gerando isso. E aí Jesus fala para ele: Bartolomeu, eu falei que a felicidade não era desse mundo, né? Mas quando eu falei para vocês que a felicidade não era desse mundo, eu não estou dizendo para você que aqui na Terra não é possível desenvolver momentos felizes, que a gente precisa ficar abraçado com a tristeza. Ao contrário, eu sou aqui o emissário da Boa Nova. E você já viu uma boa notícia, ela ser carregada com tristeza? Não, a boa notícia ela precisa ser carregada com alegria, ela precisa ser carregada com ânimo, ela precisa ser carregada com disposição. Então, traz para você essa certeza, né, desse amor, dessa alegria que eu estou trazendo, e deixa essa boa nova também contaminar o seu coração, também entrar nas suas vibrações. E aí ele começa a falar, né? Mas eu não consigo entender por que eu ainda sinto isso. E aí Jesus dá para ele 2 pontos, né? Que a gente vai entender muito bem com o auxílio da doutrina espírita, quando Kardec fala pra gente das causas atuais e das causas anteriores das aflições, né? Que Jesus diz para ele que nós somos frutos das nossas escolhas, né? E que aqueles que hoje caminham no bem estão tendo oportunidade de cultivar para amanhã um dia melhor. Mas aqueles que caminham no erro guardam para si as possibilidades que geraram a partir desse erro que foi cometido, né? Então, as nossas imperfeições, as nossas distrações fazem com que muitas vezes nós sejamos obrigados, e aí a palavra que o irmão X descreve, né? É como se fossem essas aflições obrigatórias, né? Aquelas que a gente não consegue escapar. E aí ele fala, tem pessoas que passam a vida inteira agindo no bem,
Elas passam a vida inteira se colocando à disposição da tarefa, trabalhando, mas na hora da colheita, elas não estão colhendo os frutos do hoje. Elas estão colhendo os frutos das escolhas anteriores. Então, por mais que ela faça tudo certo, ainda passa pela caminhada do momento do reajuste, né? Quer dizer, é aquele momento em que ele está se deparando com as imperfeições que ele produziu e lidando com essas adversidades. Então Jesus fala para ele, você já viu aquele? Tem alguns que lançam a semente, mas nada brota. Não é um trabalho do hoje. Por que essa plantação ela não está brotando? Ela não está brotando porque a gente não tem naquela situação o merecimento para viver aquela plenitude. Mas se a gente aproveitar esse momento da dificuldade para a gente desenvolver em nós as nossas melhores habilidades, a forma de lidar, olha, tá bom, então eu não tenho agora um momento de florescimento. Mas então o que eu vou fazer? Eu não estou florescendo nesse campo, mas será que tem outro campo que eu posso trabalhar? E quando a gente vai se permitindo essas renovações, a gente vai se elevando. Então ele coloca, mesmo frente a essas adversidades, mesmo frente a esses momentos de dificuldade, a gente não pode esquecer que a gente não está sozinho. Se a gente está aqui passando pelos nossos momentos difíceis, a gente tem ao nosso lado alguém capaz de nos amparar. A gente tem alguém na nossa frente que está precisando da nossa ajuda. A gente tem alguém aqui do lado que tem um outro conhecimento diferente daquele que eu tinha, que talvez que quando eu entrando em contato com ele e o auxiliando na tarefa que ele desempenha, eu descubra os instrumentos certos para fazer florescer a minha sementeira. Então, que ele lembrasse disso, né? E que se conservasse com esse bom ânimo, na disposição da realização da tarefa. Mas a gente, né, difícil que é, a gente ainda fica procurando desculpa, né? Porque, de certa forma, a gente ainda gosta de ser triste. Você já viu aquilo que a gente às vezes faz? A gente se infantiliza, a gente fica doente, aí a gente fala assim, ah, meu Deus, tô com uma dor de cabeça, não consigo me mexer. Aí vem alguém da família, peraí que eu vou preparar uma sopinha. Peraí que eu vou fazer um negocinho, porque você não tá bem, né? E às vezes a gente se acostuma tanto com isso que a gente fica o tempo todo esperando a sopinha, né? Esperando alguém que faça por nós a tarefa que é nossa. Mas é preciso que a gente levante. É preciso que a gente faça a parte que nos cabe. Então, o Bartolomeu tenta ainda achar uma desculpa e fala para Jesus, mas Jesus, não é certo eu sentir a falta? Porque ele tinha perdido a mãe há pouco tempo. Então não é natural eu me sentir triste frente a essa perda que eu tive de um ente querido, da minha mãe que era muito amada? E ele fala assim, não, a falta, sentir a ausência é natural. Mas a gente não pode esquecer que esse ser, ele não foi para qualquer lugar. Assim como nós, aquele que volta para o plano espiritual é um filho muito amado do nosso Pai, né? Então, assim como nós estamos sendo amparados, ele também está sendo amparado. Também está sendo providenciado para ele o melhor caminho para o desenvolvimento das habilidades dele e para o desenvolvimento das trajetórias dele. E ele ainda fala o seguinte, olha, pensa bem, Bartolomeu, porque ninguém fica órfão. Todos somos filhos desse Pai de amor. Então, nessa lição, Jesus convida Bartolomeu a que a gente repense também nessas nossas relações que a gente vai criando aqui na nossa vivência física, né? E que às vezes a gente se limita a essas relações. A gente fica o meu filho, a minha mãe, esquecendo que todos nós somos espíritos, que nessa encarnação estamos vivendo uma experiência e uma possibilidade, mas que na encarnação seguinte pode ser diferente. Pode ser que na encarnação seguinte, essa pessoa que foi tão próxima aqui, a gente nem encontre, mas que a gente vai encontrar numa encarnação lá na frente em situação muito melhor, né? Porque
ao final das contas, somos todos espíritos em evolução. E como ele diz, espíritos muito amados de nosso Pai. Que, como lá está descrito na parábola do bom pastor, não é abandonado, né? Mesmo aquela última ovelha, aquela que se perdeu, o pastor larga as 99 que estavam saudáveis, que estavam inteiras, que estavam ao seu lado, mas retorna para buscar aquela que ficou perdida. Então, nenhum de nós ficará perdido, nenhum de nós ficará abandonado. Todos nós, o tempo todo, estamos recebendo os estímulos necessários para o nosso crescimento, para que a gente possa ser muito mais, né? Para que a gente possa ser além, para que a gente possa ir além. Mas é preciso que a gente entre em sintonia com esse amor todo que nos circunda, né? Porque o tempo todo nós somos inundados por essa chuva de amor, né? Se a gente olha lá do outro lado da janela e a gente vê a beleza da natureza, né? Tudo funcionando em harmonia, desde a formiguinha que está lá caminhando no quintal, até a planta que está lá começando a florescer, a outra começando a frutificar, tudo está fluindo dentro do ritmo da vida. Tudo está em harmonia, sintonizado com essa experiência divina da vida. E a gente, ser humano, né, que deveria ser o top dessa cadeia, né, que deveria ser o ser, pelo menos fisiologicamente, mais elaborado, às vezes a gente fica tão limitado nas nossas dores, nas nossas mazelas psicológicas, que a gente se esquece que a gente também faz parte dessa natureza, que a gente também faz parte desse sistema de harmonia, que nos falta, muitas vezes, entrar nessa sintonia da vida. Quando a gente para, silencia, quando a gente ouve o chamado, quantas vezes Jesus nos convida ao trabalho? Quantas vezes Jesus nos convida à transformação? Na conversa, o Bartolomeu pergunta para Jesus, né? Mas Jesus, quer dizer então que a Boa Nova, ela pede para que a gente seja forte constantemente? Porque eu até lido com a minha dor, mas eu tenho que ser forte o tempo todo. E Jesus diz para ele uma palavra linda, quando ele diz o seguinte: a Boa Nova não solicita que a gente se mantenha forte. Ela nos solicita a transformação. Então, uma coisa sou eu me permanecer forte, limitado, né, pela minha imperfeição. E aí eu falo assim, não, vou vencer aqui, ó. A partir de hoje não faço mais. Não vou me livrar do meu vício. Não vou ceder ao meu vício. Eu estou exercitando um momento de fortaleza, né? Mas a partir do momento que eu me transformo, que eu descubro que aquele vício me faz mal, que ele afeta o meu organismo físico, eu já não quero mais aquele vício. Isso foi o quê? Um estado de transformação. Então a Boa Nova é essa que nos convida a nos transformarmos. Não sermos fortes só frente às adversidades, mas sermos transformados pela certeza do amor de Deus, pela certeza do amparo, pela certeza de que não estamos sozinhos. E mesmo quando a adversidade nos convida à mudança, a gente tem a certeza que aquilo que parece enorme, né? Às vezes a gente está conversando com os nossos amigos e as pessoas falam assim, mas eu já estou quase 2 anos em casa. O que são 2 anos frente à transformação do planeta? Pensa no momento em que a gente está tendo uma transformação coletiva das pessoas. Todo mundo está sendo tocado. Aquele que foi convidado a ficar dentro de casa, aquele que foi convidado a sair para trabalhar, aquele que foi convidado a lidar com as suas dores e as suas tristezas, aquele que foi convidado a lidar com a dor e com a tristeza e a necessidade do outro. Todo mundo está sendo convocado a uma renovação. Então, a partir dessas transformações emocionais que nós estamos fazendo nesse momento, não tem como não surgir uma terra nova. Porque todos nós estamos removendo o solo do nosso coração para que as sementes consigam brotar. Para que essa semente divina da Boa Nova, que já chegou ao nosso coração há muitos séculos, e há muitos séculos a gente vem abafando, a gente vem deixando de lado, esquecendo de aguar, esquecendo de fazer a parte que nos cabe, ela está na hora de florescer.
Então, o solo está sendo remexido, né? Nós estamos sendo adubados para que ela possa florescer em plenitude em cada um de nós. Então, tenhamos bom ânimo, como a palavra de Jesus nos convida. Sejamos fortes, animados, alegres, na certeza de que somos espíritos imortais. E assim como a natureza trabalha fazendo a sua parte, nós também devemos fazer a parte que nos cabe. Estamos sendo convocados para os pequenos trabalhos, desde o sorriso, desde o bom dia, desde a palavra amiga, do telefonema para saber como você está, né? Esse é o nosso convite nesse momento, para que a gente seja a boa nova chegando nas casas, que a gente seja a boa nova chegando nos corações daqueles que estão tristes, daqueles que estão desanimados. E a gente não pode ser seguidor do Cristo carregando aquela cara amarrada, aquela tristeza, aquela, eu tô tão cansado porque hoje eu fiz um trabalho na casa espírita. Não, eu tô alegre porque eu tive a oportunidade do trabalho, porque eu tive a oportunidade de servir, porque Jesus está nos convocando para a obra. Então sejamos felizes com a oportunidade do serviço. Tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer também. Com a certeza de que somos espíritos eternos, quando formos chamados de volta para a nossa pátria espiritual, que possamos levar todas essas experiências. Deixemos de lado a tristeza, deixemos de lado a lamentação. Toda hora que a gente tiver essa vontade de ficar reclamando da vida, vamos pensar na natureza trabalhando. E se tem algum bichinho lá que está sentado chorando, reclamando da vida? Não, está todo mundo fazendo a parte que lhe cabe. E vamos buscar as energias para que a gente faça também. Tenhamos bom ânimo, vamos vencer o mundo. Então, a gente já finaliza, né? Porque a hora passa, a hora voa, mas na certeza de que Jesus nos ampara, na certeza de que não estamos sozinhos, que os trabalhadores da Casa de Maria estão conosco, nos nossos corações. Na hora que a gente tiver as nossas dúvidas, na hora que a gente estiver passando pelas nossas dores, saibamos silenciar, pedir auxílio a eles. Eles estão aqui muitas vezes à nossa disposição, pedindo, deixa aqui, ó, escuta o que eu estou falando. Mas a gente, na nossa aflição e no nosso tormento, não abre espaço para eles. Então, que a gente continue trabalhando e assistindo, mas também silenciando e ouvindo, para que a gente possa receber toda essa vibração que vem da pátria espiritual para cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo por esse momento, agradecendo por esse encontro e por essas palavras que Jesus nos oferece. Tendes bom ânimo, que possamos sair pelo mundo a pregar o Evangelho através das nossas atitudes. Que Deus nos dê força e coragem para enfrentarmos as nossas provas, as nossas dores, mas que tenhamos a certeza da nossa filiação em Deus, do nosso amor paternal, que envolve a cada um de nós, que nos dá nesse momento as energias salutares para o refazimento do nosso corpo físico, as energias salutares para o refazimento das nossas mazelas espirituais, para que possamos fazer a parte que nos cabe nessa obra linda de amor no qual estamos inseridos. Tende bom ânimo, que possamos sair pelo mundo, ouvindo o seu chamado, divino irmão, e que possamos sair pelo mundo, estendendo o seu chamado a tantos outros que precisam muito mais do que nós. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor.